Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo de estudo bíblico aqui no meu canal. Neste vídeo nós iremos estudar o conteúdo do capítulo 19 do Evangelho do Senhor Jesus escrito por Mateus. Nos dois próximos capítulos nós veremos que o objetivo de Mateus é o de nos fazer conhecer um pouco mais sobre os ensinos práticos de Jesus acerca de alguns temas importantes. Se nós formos seguir aqui o esboço da versão da King James atualizada, que inclusive é a versão que nós vamos utilizar na aula de hoje, nós vamos ver que o editor ele vai separar, ele vai dividir esse capítulo em 4 partes. A primeira parte trazendo aqui um tema muito importante que tem gerado muitas dúvidas e muitas discussões entre os cristãos, aonde Mateus vai falar do verso 1 ao 12 acerca dos ensinos de Jesus sobre o casamento e o divórcio. Nos próximos versículos, do 13 ao 15, teremos uma bênção de Jesus para as crianças. Em seguida, Mateus, do verso 16 ao 26, vai trazer uma fala de Jesus acerca da dificuldade daquelas pessoas que possuem o coração preso nas riquezas deste mundo e do quanto isso pode atrapalhar a salvação delas. E fechando aí esse capítulo, nós teremos 4 versículos, do 27 ao 30, onde Mateus traz um diálogo bastante interessante de Pedro e Jesus. E Jesus manifesta ali as recompensas para aqueles que deixam tudo neste mundo para poder segui-lo como seu discípulo. Amém? Portanto, nós teremos aí pela frente um capítulo bastante interessante e eu quero encorajar você a pegar a sua Bíblia, papel e caneta e vamos juntos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu sou o Marcos e eu quero te convidar a embarcar comigo nessa jornada de estudo bíblico. Se você ainda não é um inscrito aqui do canal, não perca tempo, dá uma pausa aqui no vídeo, faz agora aqui a tua inscrição, não se esqueça de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E olha só, na descrição deste vídeo você vai encontrar aí o endereço para que você possa também seguir o Peregrino no Facebook e no Instagram, ok? Vamos orar antes de iniciar o estudo? Feche os seus olhos e me acompanhe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade de mais uma vez podermos estar juntos estudando a Tua Palavra. Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo de Deus nos acompanhe, abrindo a nossa mente, o nosso coração, nos dando, ó Pai, sabedoria, entendimento, discernimento e compreensão do texto bíblico. Fale, Senhor, ao nosso coração, que esta palavra possa cair como uma semente em terra fértil e dela gerar frutos de arrependimento para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém. Amém, queridos. Bom, para facilitar aqui a nossa didática e a evolução do estudo do capítulo, eu vou fazer a divisão de uma forma diferente da King James. Eu vou dividir o estudo em 3 partes. A primeira parte, do verso 1 ao 12, nós vamos falar acerca dos ensinos de Jesus sobre o casamento e o divórcio. Como eu sempre faço aqui, eu faço a leitura do texto e depois então a gente comenta sobre o que o texto está querendo nos ensinar, ok? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, concluindo Jesus destas palavras, partiu da Galileia e dirigiu-se para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhes explicou: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez homem e mulher e os uniu. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são 2,
mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Replicaram-lhe então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem se casar. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Amém? Bom, queridos, o texto começa aqui nos dizendo que Jesus, então, deixa a região da Galileia e vai para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. E conforme nós lemos no versos 1 e 2, uma grande multidão seguia Jesus. E durante o percurso, Jesus ia ali curando as pessoas. É interessante que o texto fala que eram muitas pessoas. Só que a multidão, no meio dela, também vinham ali os fariseus. E como nós temos visto já ao longo dos nossos estudos, os fariseus buscavam de todas as maneiras colocar Jesus contra a parede, trazendo temas polêmicos para ver se Jesus falaria algo que de certa forma pudesse incriminar o mestre. E dessa vez, então, eles trouxeram mais dois questionamentos polêmicos. Primeiro, olha a pergunta que eles fizeram no verso 3. É lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Bom, a resposta aqui que Jesus deu nos deixa claro, queridos, que toda a questão da promiscuidade, na questão da troca de gênero, já era algo que permeava a história da humanidade. Por quê? Porque o que Jesus vai dizer é exatamente para primeiro trazer uma ordem nessa questão da desordem social. No verso 4, Mateus escreve qual foi a resposta de Jesus. Ele diz o seguinte: não tendes lido que no princípio o Criador fez homem e mulher? Pronto. E daí ele continua. E os instruiu. Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, queridos, este texto aqui citado por Jesus, que está lá em Gênesis capítulos 1 e 2, mostra que Deus na criação fez apenas dois gêneros sexuais, homem e mulher. E depois de criar o homem e a mulher, gêneros sexuais diferentes, Deus então criou o casamento. O mundo tem editado a concepção da palavra casal, incluindo a união de duas pessoas do mesmo sexo. Mas isso, à luz da palavra de Deus, não é um casal. Pode dar o nome que você quiser, menos de casal. Dupla, por exemplo. E a primeira lição que nós podemos aprender com esse texto é que Jesus, é que ele, mesmo sendo aquele que é a manifestação encarnada do amor, ele não veio para agradar a promiscuidade do mundo e alterar aquilo que Deus já havia instituído desde a criação. Ele não veio para alterar as questões do relacionamento matrimonial. E com isso nós compreendemos
que, à luz da Bíblia, o casamento ele possui 4 características que eu quero mencionar uma a uma para você. A primeira, o casamento bíblico ele é heterossexual. Ou seja, 2 pessoas do mesmo sexo não devem se casar, pois aos olhos de Deus essa é uma relação ilícita, ou melhor, é uma união abominável. Quer entender um pouco mais sobre isso? Então, vá ler Levítico, capítulo 18, do verso 1 ao 30. Segundo ponto da característica de um casamento bíblico. O casamento bíblico, ele é monogâmico. Ou seja, um marido para uma esposa. Olhe para os textos de Salmos 128, verso 3, Provérbios 5, do verso 15 ao 21, Carta de Paulo a Efésios, capítulo 5, versos 22 e 28, e lá você vai ver que a palavra de Deus sempre traz esposa no singular. Um casamento honroso diante dos olhos de Deus é um casamento de uma só mulher. Deus condena a poligamia e de forma veemente. Ele condena, inclusive, o pecado do adultério. Terceira característica de um casamento bíblico. O casamento bíblico, ele é vinculativo. Olha para o texto do verso 6, quando Jesus disse: eles já não são mais 2, mas sim uma só carne. O casamento, queridos, ele é o mais perfeito vínculo da intimidade, pois ele é a união, ele é a fusão de 2 pessoas que se tornam uma. E essa união física, emocional e espiritual coloca em uma só carne as 2 pessoas. E por fim, a quarta característica de um casamento bíblico é que ele é indissolúvel. O casamento, ele é a união permanente para toda a vida e só deve ser rompido pela morte de um dos cônjuges. Mas pensando aí então em colocar Jesus de saia justa, como se diz aí no ditado popular, os fariseus entram com um segundo questionamento e perguntam a ele então por que na lei mosaica havia a opção do divórcio. Olha o que eles disseram no verso 7. Então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Mais uma vez, os fariseus pegam aqui um trecho da lei, trazem uma interpretação parcial dela e que eles aplicavam, inclusive, e usam isso para tentar justificar na prática o divórcio de forma deliberada que eles faziam. Jesus, então, precisa trazer aqui, vamos assim dizer, a eles a uma aula de hermenêutica jurídica, olhando para a lei de Deus, para mostrar para eles que Deus não instituiu o divórcio. Na verdade, quando olhamos para o texto lá de Malaquias, capítulo 2, no verso 16, nós vemos que Deus odeia o divórcio. Olha lá o que diz o texto de Malaquias. Pois eu odeio o divórcio. E também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedeis com sabedoria e não sejam infiéis. Antes de avançar, eu quero até fazer uma pausa, porque é interessante que esse texto de Malaquias, ele também nos remete para uma realidade muito triste que muitas mulheres enfrentam nos dias de hoje. São agredidas e violentadas por seus maridos, por aqueles que deveriam, na verdade, amá-las e cuidar delas. E vejam que o texto, ali no texto de Malaquias, Deus deixa claro que da mesma forma que ele odeia o divórcio, ele também odeia aqueles que cobrem as suas vestes de violência. Portanto, fica claro que Deus não aprova. Pelo contrário, ele odeia qualquer tipo de violência no casamento.
E nesses casos, queridos, de violência, a mulher deve sim denunciar. Ela não deve ficar se submetendo a uma vida de violência em detrimento de um relacionamento abusivo. Há uma fala que, inclusive, é atribuída a um pastor que diz que mais vale uma mulher divorciada do que uma mulher morta. E aí ele complementa dizendo: as filhas de Deus não são experimento religioso para arrependimento de nenhum marido. No post que eu li essa mensagem, ela é atribuída ao pastor Anderson Silva. Eu não sei, na verdade, se foi ele quem disse isso, mas independente disso, é uma frase que eu concordo com ela. Deus não aprova o divórcio, mas também ele reprova todo tipo de violência. E o que Deus espera mesmo é aquilo que foi dito pelo autor da carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 4. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal. Portanto, Deus julgará os imorais e os adúlteros. Você que é casado, você que é casada, pode escrever aí um amém diante dessa palavra? Coloque aí, se manifeste no texto aí, se você concorda ou não, deixe o seu comentário para nós. E continuando então aqui no texto de Mateus 19, nós vamos ver então que Jesus diz que o divórcio, ele foi uma concessão da lei de Moisés por causa do pecado da natureza humana. Depois você pode ir lá em Deuteronômio, capítulo 24, e ler dos versos 1 ao 4 para você entender um pouco mais. O texto lá de Deuteronômio, ele fala de uma condição da mulher não agradável aos olhos dos homens. Mas essa era uma condição, queridos, de abominação diante de Deus. E não simplesmente de uma possibilidade de renúncia pelo fato de, depois que casasse com a mulher, o homem descobrisse nela algo que não o agradasse e então pudesse se divorciar. Os fariseus, eles, de fato, estavam mais interessados nessa possibilidade de se divorciar do que na instituição de Deus para o casamento. Entenda que, biblicamente falando, há apenas duas exceções ou causas que justifiquem o divórcio de acordo à Bíblia. Primeiro, conforme nós já lemos aqui em Mateus, e Jesus citou, mas também fala em Mateus 5, 31, 32, e agora aqui no verso 9 que nós lemos, fala da infidelidade conjugal. E a segunda razão, Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 15, que é a respeito da deserção do cônjuge por causa da fé. Isso acontece quando o marido ou a esposa aceita Jesus e o cônjuge resolve então largar dele por conta da incompatibilidade da fé. Paulo orienta que nesses casos não haverá servidão diante da lei, pois Deus nos chama para viver em paz. Mas isso, queridos, não significa dizer também e que não possa ser ministrado um perdão nesse casamento e esse casamento ser preservado. Amém? Esse texto de Mateus, ele é inclusive sinótico nos evangelhos de Marcos e Lucas. E eu acho aqui bastante relevante comentar que lá em Marcos, capítulo 10, verso 11 e 12, Jesus diz aos seus discípulos que quem repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e se casar com outro, também comete adultério. E desse complemento que temos aqui no texto de Marcos, podemos destacar mais dois ensinamentos de Jesus acerca do casamento. Primeiro, Jesus reconhece que tanto o homem como a mulher podem vir a pedir um divórcio, algo que já era praticado pelos romanos e, diga-se de passagem, o público-alvo do Evangelho de Marcos. E segundo aspecto, um novo casamento sem base bíblica constitui-se adultério. Amém, queridos? Voltando então para o texto de Mateus e para podermos fechar aqui esta primeira parte, nós vemos aqui no verso 10 que os discípulos irão questionar a Jesus
se convém então o homem se casar. Eles perguntam, né? Qual a vantagem que o casamento me oferece? E Jesus então responde no verso 11, ou de forma geral, né? O homem deve se casar, pois nem todos foram feitos ou estão decididos a viverem só. E aí no verso 12 Jesus complementa: há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães, outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. Eram os casos dos escravos que eram colocados para servirem suas rainhas. E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. E aí na conclusão, Jesus diz: quem for capaz de aceitar este conceito, que o receba. Cada um avalia a si mesmo e sabe aonde aperta o calo. Amém? Vamos agora, queridos, para a segunda parte. E como nós vimos lá no capítulo anterior, no estudo do capítulo anterior, Jesus usou as crianças para nos ensinar alguma coisa. E aqui ele vai novamente falar delas. Porém, ele agora fala de uma forma diferente. Lá ele usou as crianças para dar um exemplo, para um ensinamento. E aqui Jesus vai falar especificamente sobre elas. Olha o que diz o texto do verso 13 ao 15. Então trouxeram-lhe algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhante a elas. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Amém, queridos? Que texto interessante. Daqui eu quero separar para vocês 3 atitudes que nós devemos ter em relação às crianças e que nós aprendemos com este texto. Primeira atitude, no verso 13, nós vemos que nós devemos levar os nossos filhos, levar as crianças a Jesus. Os textos lá de Lucas 1:44 e depois Lucas 18:15 nos mostra que tanto as crianças recém-nascidas como as crianças de colo, e por que então não dizermos as crianças da sua primeira infância, todas devem ser levadas pelos braços dos pais a Jesus. Portanto, consagre o seu filho a Deus, consagre a sua filha a Deus. Porque como diz Salmos 127, verso 3, nossos filhos são herança do Senhor. Segunda atitude que nós podemos separar aqui desse texto é que na contramão da primeira, essa atitude é de você não impedir e nem atrapalhar os seus filhos de irem até Jesus. Apesar de terem ouvido aí os ensinamentos de Jesus acerca do quanto ele amava as crianças, os discípulos continuavam duros. Eles repreendiam os pais que traziam as crianças a Jesus. Cuidado! A você que às vezes tem o ministério de mordomo na sua igreja, que zela pela porta, na recepção, repreenda as crianças com amor, cuide delas, porque Deus ama a todas elas. Não constranja seus pais, pelo contrário, incentive-os a levá-las à igreja, para que desde cedo elas possam aprender e a andar nos caminhos do Senhor. E terceira atitude a respeito desse texto que nós temos aqui em Mateus: abençoe as crianças. Cuidado com as palavras de maldições, aquele negócio de chamar as crianças de pestinhas, de peralta ou de qualquer outra coisa. Isso não pode, queridos. Jesus aqui, ele ficou indignado com os discípulos. E aí observe que no verso 15, antes de partir, Jesus impôs as mãos sobre elas. Impor as mãos é um ato simbólico que acompanha uma bênção. Portanto, Jesus as abençoou. E que isso, queridos, possa ficar de ensinamento para as nossas vidas. Amém? E fechando então esse capítulo 19, vamos ver agora o texto dos versos 16 ao 30. Podemos dizer que daqui para frente
nós estaremos vendo Jesus exortar acerca das riquezas e da recompensa de quem abandona o mundo para ser seu discípulo. Vamos ler então comigo o que diz aqui o texto bíblico. Eis que alguém chegou perto de Jesus e consultou-o. Mestre, que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? Questionou Jesus. Por que me perguntas a respeito do que é bom? Há somente um que é bom. Se queres entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. Ao que ele perguntou, quais? O Senhor lhe respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que mais me falta? Jesus lhe disse a ele, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu, pois vem e segue-me. Ao ouvir essa palavra, o jovem afastou-se pesaroso, pois era dono de muitas riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos, com toda a certeza vos afirmo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes, isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro manifestou-se dizendo, veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? E Jesus lhe respondeu, com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também todos aqueles que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Entretanto, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Amém, queridos? Uau! Esse trecho do texto começa também com uma pergunta. E essa pergunta ela é um questionamento bem interessante. Alguém chega para Jesus e fala, mestre, o que poderei fazer de bom para ganhar a vida eterna? O diálogo de Jesus com este homem traz algumas coisas para nos ensinar. Eu separei aqui 4 coisas que eu gostaria de compartilhar inicialmente contigo. A primeira delas é o seguinte, quem foi essa pessoa que fez a pergunta? Bom, o texto nos faz entender no verso 20 que tratava-se de um jovem. Mateus e Marcos vão dizer que o autor da pergunta foi um certo homem. Só que lá em Lucas vai nos dizer que este homem era um líder entre os judeus. Era uma pessoa que, apesar de ser jovem, era possuidor de muita riqueza. E parecia ser uma pessoa, um rapaz bastante ético. Só que, no entanto, era alguém que visivelmente vivia insatisfeito com a sua vida. Marcos vai dizer que ele era uma pessoa sedenta por salvação. Segunda coisa, tinha nele uma disposição. A pergunta dele, o que farei de bom? Isso nos mostra que ele achava que, de certa forma, ele poderia fazer alguma coisa para merecer a salvação. Essa, queridos, é a mesma disposição de todos aqueles que pensam que podem alcançar a salvação por meio das suas obras. Terceira coisa que eu quero destacar para você. Para quem que ele direciona a pergunta? Ora, para Jesus. Exatamente aquele que é o único que pode nos levar à vida eterna. E ele chama Jesus de mestre. Ele tinha consciência de quem era Jesus.
Ele foi direto naquele que poderia realmente dizer algo que pudesse levá-lo à salvação. Mas o quarto aspecto é o que nós devemos olhar, é que qual foi a resposta de Jesus e qual foi a reação daquele jovem. Versos 21 e 22 falam-nos a respeito disso. A frustração, queridos, veio quando ele descobriu que a salvação se torna algo mais difícil para aqueles que confiam no seu dinheiro. A resposta de Jesus nos deixa claro, queridos, que a salvação ela é impossível para os homens. Paulo, na sua carta aos irmãos de Éfeso, nos diz que a salvação ela é pela graça e não por mérito humano. Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. O ponto, então, central deste texto é fazer o homem entender que não adianta você ter posses, que você ter riquezas e pensar que isso terá um dia algum valor que lhe dará algum tipo de privilégio para você poder alcançar a sua salvação. Dinheiro nenhum deste mundo pode comprar aquilo que só Jesus pode nos dar. É somente por intermédio dele que nós podemos chegar aos céus. E se o seu coração estiver nas riquezas e não em Cristo, saiba que quando você for embora, tudo aquilo que você tem, queridos, irá ficar e você se apresentará diante de Deus vazio. E fechando, Pedro então se manifesta e pergunta para Jesus: o que será, pois, de nós? Porque nós deixamos tudo para te seguir. Quantos a esse, Jesus diz, haverá duas recompensas. Uma no futuro, que é quando nós teremos a vida de Jesus, aonde todos os fiéis herdarão a vida eterna e reinarão com ele. E no verso 28, inclusive, nós vemos que ele fala que os apóstolos terão privilégios especiais, porque sentarão em 12 tronos e julgarão as tribos de Israel. E outra recompensa que Jesus deixa claro é uma recompensa aqui no presente. Que tudo aquilo que você perder, tudo aquilo que você abrir mão para poder seguir a Jesus por causa do nome de Jesus, você receberá muitas vezes mais nesta vida. Amém, queridos? Eu acredito que dessa forma nós conseguimos aqui fechar então o conteúdo do capítulo 19 aqui do Evangelho de Mateus. Espero que esse estudo bíblico, mais do que conhecimento, possa realmente ter levado crescimento espiritual a você. Se você ainda não é um inscrito do canal, fica aqui mais uma vez um convite para que você se inscreva. Obrigado por ter ficado aqui comigo até o fim. E na descrição você vai encontrar também um número de telefone com o meu WhatsApp, onde, se você quiser, nós podemos te incluir num grupo de estudo bíblico online, onde nós nos reunimos toda segunda-feira, um dia da semana, para poder estudarmos juntos um texto da Palavra de Deus. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a sua vida e, se Deus quiser, até o próximo vídeo de estudo bíblico aqui no canal do Peregrino.